Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Nossa Senhora das Dores. Salve Nossa Senhora das Dores. Esta missa será rezada pelas seguintes intenções: pelo descanso eterno de João Alves Machado, Lázara Cândida de Abreu, Anísia Barbosa de Oliveira, pelo aniversário de Gabriel Santo, Ariane Souza Alvarenga, Arildo Souza Alvarenga, Thales Henrique Carvalho, e pelo anjo da guarda, e pela recuperação da cirurgia e saúde de Orlando Marques, Zeli Aparecida Andrade Zarriel, Ademir Pinheiro da Silva. Irmãos e irmãs, na celebração dessa segunda-feira da Semana Santa, somos conduzidos aos passos finais da paixão de Jesus Cristo. É tempo de renovar, no íntimo do coração, a esperança de que o Senhor é a nossa luz e salvação. Com essa confiança, iniciemos esta liturgia com piedade e profundo espírito de devoção, em pé, com o canto de alegria, para receber o presidente e seus auxiliares. Te peço que tu me convertas o coração, que eu decida mudar de uma vez a direção. Desta vez é pra valer, desta vez é pra valer. Quero ser como fui batizado, não quero voltar ao pecado. Converte meu coração, Senhor, converte o meu coração. Quero ser como fui batizado, não quero voltar ao pecado. Converte meu coração, Senhor, converte o meu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, a esta Eucaristia, nesta segunda-feira da Semana Santa, no desejo de caminharmos com o Senhor dos Passos, a fim de que, como verdadeiros seguidores do Cristo, possamos um dia verdadeiramente experimentarmos esta realidade da salvação em nossa vida, uma vez que ao morrer na cruz, Ele morreu por todos e espera que cada um de nós nos disponhamos também ao seu seguimento. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama, irmãos e irmãs, ao arrependimento. Reconheçamos nossos erros, pecados e humildemente peçamos o seu perdão cantando. Piedade de nós.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Silêncio do coração, cada um apresente a Deus a sua intenção para esta Eucaristia. Deus Todo-Poderoso, concedei a nós que desfalecemos em nossa fraqueza, recobrar com novo alento pelos méritos da paixão do vosso Filho unigênito. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do profeta Isaías. Eis o meu servo, eu o recebo, eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele. Ele moverá o julgamento das nações. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega. Mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater. Enquanto não estabelecer a justiça na terra, os países distantes esperam seus ensinamentos. Isto diz o Senhor, que criou o céu e o estendeu, firmou a terra e tudo que dela germina, que dá respiração aos seus habitantes, e o sopro da vida ao que nela se move. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça, e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como o centro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixai-a, ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre o tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. Meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, Jesus vem ao mundo como verdadeira luz. Luz que dissipa as trevas, a escuridão e aponta-nos a direção certa a seguir. Por isso, sim, como ouvimos na profecia de Isaías, no primeiro cântico dos servos do Senhor, do servo sofredor, ele de fato é escolhido como esta luz para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. E verdadeiramente, Jesus foi esta grande luz na vida de tantos que foram ao seu encontro, restabelecendo-lhes a visão, restabelecendo-lhes a liberdade de ir e vir como aos paralíticos, como também aqueles que eram doentes ou viviam marcados pelo pecado. A todos Jesus curou, libertou, se fez próximo. E justamente esta atitude de Jesus lhe levou também a ter que assumir as consequências do bem que ele fez. Pois o bem feito por Jesus tornou-se causa de inveja, de ciúme, de preocupação, levando-os a de todas as formas tramar a sua morte, tirar a vida, justamente porque quem vive na escuridão se incomoda com a luz. A luz da verdade ilumina aqueles que vivem na escuridão da mentira. Por isso, muitas vezes parece ser mais fácil apagar a luz do que sair da escuridão e viver na luz. Mas, de fato, Jesus, ao mesmo tempo em que Ele é esta luz, Ele também se abandona no Senhor, se abandona no Pai e nele confia.
porque percebe nele verdadeiramente a proteção de sua vida, e diante desta realidade não há nenhum mal que cause tremor em Jesus. Pelo contrário, gera confiança, entrega, fidelidade, assumindo livremente a sua vida como uma oferta pela redenção, pela salvação da humanidade. E aí, quando olhamos para o Evangelho, vemos aqueles que vivem na escuridão e aqueles que vivem na luz. Maria, aquela que escolheu a melhor parte, que foi sentar-se aos pés de Jesus para acolhê-lo na escuta, ela verdadeiramente experimenta o amor do Senhor, não só na sua vida, mas também na vida de seu irmão, que é ressuscitado pelo próprio Cristo. E para aquele que verdadeiramente vive na luz, ele se oferece plenamente a Cristo. Por isso Maria não teme de fato de comprar este perfume de nardo puro e muito caro e ungir os pés de Jesus e enxugar os seus pés com os seus cabelos. Ou seja, Maria se faz toda servidora de Jesus. Aquele que verdadeiramente se ilumina em Cristo se torna também luz, através do serviço, através do cuidado, da abnegação de si mesmo. Diferentemente de Judas, que vive na escuridão da mentira, da ganância, e que por causa do dinheiro é capaz de qualquer coisa, pois como nos diz o Evangelho, ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Para percebermos, irmãos e irmãs, que Jesus chama a todos, mas cada um dá o seu sim de uma forma diferente. Uns se deixam de fato iluminar por dentro, dissipa-se toda a escuridão. Outros não deixam esta luz chegar ao coração, ainda estão duros, fechados em seu pecado, e por isso estão muito mais preocupados consigo do que com o bem do outro, com o bem do próximo. Nesse sentido, irmãos e irmãs, verdadeiramente aqueles que vivem na luz incomodam os que vivem na escuridão. Não só a pessoa de Jesus, mas como vimos ao final do Evangelho, tramam também a morte de Lázaro, porque devido à sua ressurreição, muitos judeus passam a acreditar em Cristo. Assim, entre viver na escuridão e viver na luz, cabe a nós fazer a escolha. A grande possibilidade que nos é apontada nesta liturgia da palavra é de fato de acolher a luz. E como Maria, fazermos-nos todos servidores do Senhor, na pessoa daqueles que mais precisam, para que assim verdadeiramente percebamos o verdadeiro sentido da vida, que não é viver para si, acumular para si, porque na lógica do Evangelho, acumular é perder, e dividir é somar, é ganhar, é sair de fato mais rico do que quando se entrou. Não rico de coisas, mas rico do bem vivenciado, do bem partilhado. Por isso peçamos a Deus nesta Eucaristia a graça de nos colocarmos no seguimento do Senhor, seguindo os seus passos, para que assim, iluminados no seu amor e na sua misericórdia, assumamos a atitude do verdadeiro amor, que não pensa em si mesmo, mas que é capaz de partilhar, dividir, ser caridoso, compassivo para com aqueles que sofrem. Aí verdadeiramente faremos a experiência do seu reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Irmãos e irmãs, nesta semana em que contemplamos a entrega de Jesus por amor, elevemos ao Pai as nossas súplicas rezando: Senhor, fortalecei-nos no caminho da entrega e do serviço. Senhor, fortalecei-nos no caminho da entrega e do serviço. Para que a Igreja, sustentada pelo Espírito do Senhor, persevere na missão de anunciar a verdade com mansidão e firmeza, sendo no mundo sinal da justiça e da esperança comprometida, rezemos ao Senhor. Senhor, fortalecei-nos no caminho da entrega e do serviço. Para que os leigos e leigas que servem nas liturgias, nas reflexões e nas celebrações dessa Semana Santa, o faça com fé profunda, generosidade e amor, ajudando a comunidade a entrar no mistério pascual, rezemos ao Senhor. Senhor, fortalecei-nos no caminho da entrega e do serviço, para que os missionários e missionárias, inspirados pela entrega de Cristo e pela força do Espírito Santo, siga levando o Evangelho a todos os cantos do mundo. Mesmo em meio a desafio, rezemos ao Senhor. Senhor, fortalecei-nos no caminho da entrega e do serviço. Pai de bondade, acolhei estas nossas preces que vos apresentamos, como vossos filhos e filhas que caminham para a celebração da Páscoa de vosso Filho unigênito. Fazei-nos servidores do reino, vivendo cada dia com generosidade e fé. Por Cristo nosso Senhor. Bendito és tu, ó Deus Criador, revestes o mundo da mais fina flor, restauras o fraco que a ti se confia e junta aos irmãos em paz o envias. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Bendito és tu, ó Deus Criador, por quem aprendeu o gesto de amor, colher a fartura e ter a beleza de ser a partilha dos frutos na mesa. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Ora, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, unida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício
que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, com bondade os sagrados mistérios que celebramos, o que em vossa misericórdia previdente instituístes para desfazer a nossa condenação. Produz em nós frutos de vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Pois sabemos que já se aproximam os dias de sua paixão salvadora e de sua gloriosa ressurreição, dias em que é vencido o poder do antigo inimigo e é celebrado o mistério da nossa redenção. Por ele os coros dos anjos, alegrando-se eternamente na vossa presença, adoram a vossa grandeza. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, e desde a origem do mundo tudo fazeis para sermos santos, como vós sois santo. Olhai as oferendas do vosso povo, e derramai sobre elas a força do vosso Espírito, para que se tornem o corpo e o sangue do vosso amado Filho Jesus Cristo, no qual também somos vossos filhos. Enviai o vosso Espírito Santo. Quando outrora estávamos perdidos e incapazes de vos encontrar, vós nos amastes com imenso amor, pois vosso Filho, o único justo, entregou-se à morte, não rejeitando ser pregado no lenho da cruz. Antes, porém, de seus braços abertos, traçar entre o céu e a terra o sinal permanente da vossa aliança, Jesus quis celebrar a Páscoa com seus discípulos. Ceando com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, Jesus, sabendo que ia reconciliar todas as coisas pelo sangue a ser derramado na cruz, tomou o cálice repleto do fruto da videira, deu-vos graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Fazendo, pois, memória de vosso Filho Jesus Cristo, nossa Páscoa, certeza da paz definitiva, celebramos sua morte e ressurreição. E aguardando o dia feliz de sua vinda gloriosa, nós os oferecemos, Deus fiel e misericordioso, a vítima que nos reconcilia convosco. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com amor, Pai misericordioso, aqueles que unis a vós pelo sacrifício do vosso Filho. E concedei que, pela força do Espírito Santo, os que participam do único pão e do mesmo cálice sejam consagrados em Cristo num só corpo, no qual todas as divisões sejam superadas. O Espírito nos una num só corpo. Conservai-nos sempre em comunhão de fé e amor, unidos ao Papa Leão, ao nosso Bispo Miguel e ao nosso Bispo coadjutor Antônio. Ajudai-nos a esperar juntos a vinda do vosso reino, até o dia em que diante de vós formos santos entre os santos na morada celeste, ao lado da Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora das Dores, dos apóstolos e todos os santos, e com os nossos irmãos e irmãs já falecidos, que confiamos a vossa misericórdia. Enfim, libertos das feridas do pecado e plenamente transformados em novas criaturas, felizes cantaremos a ação de graças do vosso Cristo, que vive para sempre. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Irmãos e irmãs, somos chamados filhos de Deus e realmente o somos. Por isso podemos juntos rezar confiantes. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Quem
Oração vocacional. Ó Jesus, sumo e eterno sacerdote, fiel ao vosso conselho, pedi ao Senhor da messe que mande operário para a sua messe. Vos rogamos, enviai o sacerdote para a vossa messe, que está na igreja local de Oliveira. O nosso povo tem sede de vós. Tem sede do sacerdote, vosso representante, como a terra sedenta e sem água. Assistiu o bispo diocesano, os presbíteros, as pessoas consagradas e aqueles que se preparam para o sagrado ministério. Tornai-os fortes e perseverantes na sua vocação. Abençoai as nossas comunidades, as nossas famílias, tornando-as um terreno fértil, verdadeiramente cristãs, onde possa germinar, crescer e produzir frutos, a semente preciosa da vocação sacerdotal e religiosa, que lançai nos corações dos jovens. Esta graça, Senhor, vos pedimos por Maria, vossa mãe, a Senhora de Oliveira, a Rainha dos Apóstolos, Nossa Senhora das Dores, São José, nós dai-nos santos numerosos sacerdotes. Oremos. Visitai, Senhor, o vosso povo e assisti com amor de Pai os que celebram os vossos mistérios, para que conservemos pela vossa proteção os remédios da salvação eterna que recebemos de vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados por um instante. Lembramos que amanhã, terça-feira, das 2 às 4 da tarde, estarei aqui atendendo confissões para aqueles que desejarem se preparar para bem vivenciar a sua Páscoa, a Semana Santa. Às 19 horas nós teremos a missa e o Sermão das Dores, presididos pelo Padre Yuri, que estará aqui amanhã. E em seguida haverá procissão com a imagem de Nossa Senhora das Dores para a residência do Alencar e da Flávia, onde haverá o depósito de Nossa Senhora lá na residência deles. Nós teremos daqui a pouco o sermão, nós faremos o sermão aqui mesmo, na matriz, para que todos possam ficar mais bem acomodados. Após o sermão, nós sairemos em procissão para a Capela do Rosário, onde teremos o depósito do Senhor dos Passos. Que seja a procissão também a oportunidade de oração, de refletirmos o nosso seguimento do Senhor, a fim de que possamos também nesses dias de sermões, de orações, de celebrações, também de olharmos para nós, rever a nossa vida e nos expormos a uma atitude interior de conversão. Lembramos que na próxima quinta-feira, dia 2 de abril, acontecerá a missa do Crisma lá na Catedral em Oliveira, às 8h30 da manhã. Nesta celebração teremos a bênção dos santos óleos,
a renovação das promessas sacerdotais, com a participação dos bispos de nossa diocese, o clero, religiosos e religiosas, seminaristas e representação das paróquias de nossa diocese. Então nós estamos nos organizando para poder participar. Aqueles que tiverem interesse em ir, poderão procurar a Carmen do Sidney e dar o nome, para que possamos ver a melhor forma de participarmos deste momento importante na vivência da nossa fé e de unidade com a nossa diocese. Também recordamos da venda das velas para as procissões, hoje, amanhã, quarta, sexta, também para o próximo sábado, na Vigília Pascal. Tem velas sendo vendidas aqui do lado de fora. Também, aqueles que desejarem poderão encontrar velas para comprar na mercearia da Rose, na mercearia do Iraí, no supermercado do Zaqueu, na mercearia do Du, no Verdurão do André e na farmácia Droga Rede, colaborando assim com a aquisição destas velas nestes locais, com também as despesas da Semana Santa que temos. E lá na chegada da procissão, no Salão do Rosário, nós teremos também a venda de pastéis, tanto hoje quanto amanhã, lá na residência da Flávia e do Alencar. Tudo isso colaborando aí com a manutenção da nossa paróquia. Então nós vamos agora preparar o nosso coração, rezando esta Ave Maria, para bem vivenciarmos esta reflexão do Sermão dos Passos. Ave Maria, Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor dos passos, tende piedade de nós. Tenham a bondade de se assentar. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui presentes em nossa Igreja Matriz, como também aqueles que nos ouvem, nos acompanham através das redes sociais de nossa paróquia. Eis que vivenciamos nestes dias o grande centro de nossa fé, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há como contemplar o final da nossa vida, o final da vida e missão de Jesus e não nos questionar qual o verdadeiro ensinamento deixado por Ele a cada um de nós. Por que tamanho sofrimento? Qual o sentido verdadeiro de sua morte e de sua cruz? Jesus, após o seu batismo no Jordão, e o tempo em que foi conduzido pelo Espírito Santo pelo deserto, onde foi tentado pelo mal, voltou para a Galileia com a força do Espírito Santo, onde ensinava nas sinagogas. Certo dia, Jesus foi a Nazaré, sua terra natal, entrou na sinagoga em dia de sábado,
e após ler o livro do profeta Isaías, assumiu a profecia que diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos, para proclamar um ano da graça do Senhor. Ao encerrar a leitura do profeta Isaías, Jesus diz: Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos esta passagem da Escritura. Jesus, meus irmãos e irmãs, vem ao mundo com o intuito de instaurar o reinado de Deus e convida a todos para a vivência deste reino. Assim, a sua pregação, a sua vivência atraíram cada vez mais pessoas ao seu encontro, pois ensinava como quem tem autoridade, gerando a desconfiança por parte das autoridades religiosas da época. A missão de Jesus não é obrigar as pessoas a viverem o reino de Deus, mas é um convite a todos que a partir do arrependimento e da conversão desejassem voltar-se para Deus. Também Ele nos convida hoje ao seu seguimento. Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Este é o caminho da salvação, meus irmãos e irmãs, da nossa redenção. Fazermos-nos seguidores de Jesus, tê-lo como nosso verdadeiro mestre. E para isso é necessário esvaziarmos-nos de nós mesmos, nossas verdades, nossas certezas, nossa autossuficiência, para preenchermos-nos do seu amor. Amor que se faz criatura, compaixão, cuidado, servo, sacrifício. Por isso o grande convite de São Pedro na sua primeira carta: Cristo sofreu por nós, deixando-vos o exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Somos assim, meus irmãos e irmãs, convidados nesta noite a contemplar a imagem do Senhor dos Passos, sua paixão, e a partir do seu exemplo, de sua obediência e confiança, seguirmos os seus passos. Voltemos assim os nossos corações para aquela sagrada noite em que o nosso Mestre Jesus, após cear com os seus apóstolos, deixar sua herança de amor e cantar o hino de ação de graças. Ele sai para o Monte das Oliveiras, onde no lugar chamado Getsêmani, deixando os seus discípulos, levando somente consigo Pedro, Tiago e João, começou a ficar triste e angustiado, e diz: minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Afastando-se um pouco, irmãos e irmãs, caiu com o rosto por terra e rezou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Quando voltou para junto dos seus discípulos, encontrou-os dormindo. Disse então a Pedro: não fostes capazes de vigiar nem uma hora comigo? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos e irmãs, nosso amado Mestre sofre, se angustia diante da proximidade da sua morte. Tantas vezes também nós fazemos esta mesma experiência. Tememos não dar conta da dor, do sofrimento que se aproxima de nós.
Diante desta cena, Jesus nos convida também a abandonarmos-nos nas mãos do Pai, a rogarmos a Ele que a sua santa vontade se cumpra em nossa vida. Como nos diz o salmista: entrega ao Senhor o teu caminho, espera nele e Ele agirá. Fará brilhar como a luz a tua justiça e o teu direito como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Após rezar por 3 vezes, irmãos e irmãs, Jesus voltou para junto de seus discípulos e diz: chegou a hora, o Filho do Homem está por ser entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, o que vai me trair está por chegar. Ao abandonar-se nas mãos do Pai, Jesus encontrou forças para ir até o fim, lidar com a traição, a negação, sua prisão, sua condenação, humilhação e o peso da cruz às costas. Diante destas realidades, meus irmãos e irmãs, queremos sim aurir, buscar toda a força de seu exemplo e atitudes para que também nós possamos ir até o fim e, como ele também, sermos vencedores. Detenhamo-nos, irmãos e irmãs, nestes pontos e busquemos aprender com o nosso Mestre o caminho verdadeiro que nos leva ao Pai. Primeira atitude, a realidade da traição e da negação. Jesus chamou a tantos para o seu seguimento, escolheu 12 apóstolos, preparou-os para a missão. A eles dedicou seu tempo, sua atenção, seu cuidado, procurando ensiná-los acerca do reino de Deus e assim pudessem dar continuidade ao seu reino. Jesus conviveu com todos da mesma forma, mas nem todos assimilaram seus ensinamentos, deixando-se conduzir por sua ganância e seu interesse pessoal. Falamos, irmãos e irmãs, de Judas, o traidor, aquele que combinou 30 moedas de prata para entregar o seu mestre com o seguinte sinal: aquele que o beijar é ele, prendei-o. E logo ao se aproximar de Jesus, disse-lhe: salve, Rabi, e beijou-o. Como é difícil lidar com a realidade da traição daqueles a quem tanto dedicamos nossa vida, sejam eles os amigos, os filhos, os cônjuges. É como se ficássemos sem rumo, sem norte, sem chão. Uma realidade tão difícil, mas infelizmente tão comum e que gera tantas feridas em nossas vidas. Quem é que nunca na sua vida não fez a experiência de ser traído? Traído na confidência, traído nas suas expectativas, traído porque de fato não foi cuidado, não houve proximidade, não houve verdadeira convivência. E sabemos quantas feridas deixam estas traições em nossa vida. Porém, irmãos e irmãs, diante destas realidades, não podemos nos fechar, não podemos criar em nós uma desconfiança generalizada, como se todos também fossem nos trair, como se todos também fossem nos negar, como se todos fossem de fato pessoas falsas. Assim, pessoas falsas, há pessoas que traem, mas verdadeiramente não podemos generalizar como se tudo fosse novamente acontecer, ou como se todos tivessem a mesma atitude. Jesus nos ensina sempre a depositar toda a nossa confiança nas pessoas e cultivar a esperança
dos que serão merecedores desta atitude. Mas, irmãos e irmãs, do seu grupo dos 12, não foi só Judas a traí-lo. Também Jesus lidou com a negação de Pedro, que chegou a afirmar: mesmo que todos se escandalizem, por causa de ti, eu jamais me escandalizarei. E Jesus vai lhe responder: em verdade, eu te digo, esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E de fato, após a prisão do mestre, negou conhecer Jesus, aquele que tantas vezes fez-se de valente, grande líder, teve que lidar com a sua fraqueza, o seu pecado. Meus irmãos e irmãs, tantas vezes também podemos ser como Pedro. Podemos dizer ser pessoas de fé, sermos pessoas de oração, sermos pessoas de missa, sermos pessoas que continuamente rezam em suas casas. Mas será que de fato na hora da condenação, na hora da cruz que pesa, temos a coragem de dizer eu creio, aumenta a minha fé? Ou eu prefiro negar, eu prefiro trair, eu prefiro desaparecer diante de Deus? É necessário, irmãos e irmãs, enfrentarmos as consequências do pecado alheio. E diante desta realidade, lembramo-nos do que Jesus ensinou Pedro, quando este lhe questiona quantas vezes deve-se perdoar o irmão quando ele pecar contra mim. Até 7 vezes? A resposta de Jesus: digo-te, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Devemos ser capazes, irmãos e irmãs, de rezar por aqueles que nos prejudicam, por aqueles que nos traem, por aqueles que nos negam, mas também rezar por nós para que tenhamos a firmeza, a coragem de jamais desanimar, de jamais fugir das realidades de dor e sofrimento. O perdão é uma oportunidade para se libertar de amarras negativas do passado e seguir adiante. Sendo assim, perdoar é uma ação libertadora que nos permite o amadurecimento. Não perdoar impede a chance de viver mais. De que adianta viver do passado? De que adianta ficar remoendo do que disseram, do que fizeram contra nós? Aonde isso nos levará? Somente a um fardo pesado, somente a uma vida amarga, ressentida, marcada pelo ódio, pela mágoa, pelo ressentimento. Por isso, meus irmãos e irmãs, aprendamos com Jesus a arte de perdoar, mas também a capacidade de reconhecer nossos erros. Não sejamos como Judas, que mesmo reconhecendo e arrependendo-se do seu pecado, fechou-se à misericórdia de Deus e preferiu a morte. Assumamos, irmãos e irmãs, a exemplo de Pedro, a humildade de manifestar o nosso amor, mesmo diante da nossa fragilidade. Pedro, que de fato chorou a sua miséria e experimentou a misericórdia do Senhor, manifestado no amor infinito ao Senhor. Pedro, tu me amas mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E por 3 vezes, também Pedro foi chamado a confirmar o seu amor. Somente quando lidamos com a nossa miséria, com a nossa fragilidade, quando descemos ao mais profundo do nosso ser, é que Deus pode nos resgatar, Deus pode nos fazer pessoas melhores.
a prisão de Jesus. Diante da sua injusta prisão, marcada por gestos de violência, Jesus nos ensina que a violência só gera violência. Por isso, quando um dos seus puxa a espada e fere o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha, Jesus lhe diz: guarda a espada. Todos os que usam da espada, pela espada perecerão. Ou seja, todo aquele que usa da violência, padecerá também pela violência. Vivemos, irmãos e irmãs, nos dias de hoje, no momento em que as pessoas, pela falta de perdão, de tolerância, de paciência, sempre cultivadas no coração, têm se tornado cada vez mais violentas e por nada são capazes de agredir pelas palavras e pelas atitudes. Cada vez mais as famílias, os casais, os matrimônios são destruídos, vidas são perdidas por motivos fúteis e insignificantes, simplesmente por ouvir um não, simplesmente pelo término de uma relação, simplesmente porque não se consegue lidar com o fim das coisas. Violência que gera violência. Violência que é gerada no coração, na mente, pela raiva, que do pensamento chega na palavra. E tantas vezes em nossas casas gritamos, berramos uns com os outros, como se com isso fôssemos tudo resolver. Não é com grito que iremos resolver. Não é no calor das emoções que nós iremos resolver os nossos problemas. É no silêncio orante, onde buscamos o agir do Espírito para nos ensinar a dizer as palavras certas na hora certa e para a pessoa certa. Palavras ditas no calor da emoção são palavras que matam. São palavras que crucificam, são palavras que geram dor e sofrimento, às vezes por uma vida inteira. Por isso é necessário olharmos para nós e percebermos se de fato as nossas palavras são palavras que curam, são palavras que acolhem, ou são palavras que ofendem, são palavras que magoam, que machucam, que ferem. É necessário, irmãos e irmãs, que aprendamos verdadeiramente a nos silenciar. Não podemos ser promotores da violência, não podemos ser promotores da intolerância, pois vemos as causas aí a todo momento nos noticiários, vidas que são perdidas, mulheres que são mortas, homens que são mortos, crianças que perdem a vida por causa do excesso de ciúme, de possessividade, de agressividade. Às vezes achamos que está tão longe, mas pode estar bem mais próximo do que a gente imagina. Sejamos, irmãos e irmãs, promotores da paz, pois em Cristo nós somos irmãos e irmãs. Aprendamos a cultivar o diálogo, o respeito, a acolhida na convivência com os nossos. Lembremos de Jesus, que tantas vezes nos ensinou a vivenciar estas atitudes, recordando que tudo o que queremos que nos façam, que sejamos capazes também de fazer aos outros, que amemo-nos como desejamos ser amados, que respeitemos como queremos ser respeitados, porque às vezes gritamos, e se gritamos, os outros também gritarão. Não é o certo, mas toda reação gera uma reação. Toda ação gera uma reação. Por isso devemos ser os primeiros a nos silenciar,
assim como a exemplo do próprio Cristo. É necessário, irmãos e irmãs, de vivermos cada vez mais o Evangelho da paz, pois este é o tempo desta paz que o Senhor Jesus nos oferece e que não é a mesma que o mundo nos dá. Não podemos nos esquecer de que antes de uma tarefa para o homem, a paz é um atributo divino. Quem quiser construir a paz sem Deus, esquece que já vivemos no paraíso, mas que somos pecadores. O nosso estado sem paz é um sinal de que foi rompida a unidade entre Deus e a humanidade. A história humana está marcada pela violência, pelas divisões, pelo derramamento de sangue. A história dos homens está cheia do desejo de verdadeira paz, que pelo pecado perderam. Deste modo, meus irmãos e irmãs, todos nós ansiamos silenciosamente por Deus, porque queremos paz. Mas é necessário que busquemos Deus, acolhamos Deus em nosso coração. Por isso, esvaziemo-nos do ódio, da vingança, da raiva, preenchamo-nos do amor de Deus, pois como tantas vezes afirmamos, a boca fala do que o coração está cheio. E aí nos perguntamos, de que estamos cheios? Basta se perceber do que você fala. Se a sua palavra é de raiva, é de mágoa, é de ressentimento, é de ódio, é porque o seu coração não tem Deus, mas tem raiva, tem ódio, tem ressentimento. É necessário, irmãos e irmãs, enchermos nossos corações do amor que vem de Deus, para que nossos lares possam verdadeiramente ser também lugares do amor, lugares da paz, lugares da concórdia, lugar da verdadeira comunhão. Porém, na prisão de Jesus, também nos deparamos com a sua condenação. Diante do governador Pilatos, ao ser interrogado se Jesus era o rei dos judeus, ele simplesmente responde: tu o dizes. E da acusação dos sumos sacerdotes e anciãos não responde uma só palavra, para a grande admiração do governador, que por sua vez, percebendo que haviam entregado Jesus por inveja, pergunta à multidão: quem deseja que seja solto, Jesus ou Barrabás? E a multidão, instigada por aqueles que estão marcados pela inveja, pede a libertação de Barrabás e a crucificação de Jesus. Diante de tamanha insistência, Herodes lava as mãos e diz ser inocente do sangue daquele homem, manda soltar Barrabás e entrega Jesus a ser crucificado. 3 atitudes, irmãos e irmãs, nos chamam a atenção neste relato. A primeira, a atitude de Jesus, o silêncio diante das falsas acusações. A consciência tranquila de que nada fez de errado e que suas atitudes provam sua inocência e que suas palavras de nada adiantarão diante da ganância e do fechamento daqueles que o acusam e o condenam. Aprendamos, meus irmãos e irmãs, que a verdade, mesmo diante das injustiças, das críticas, das condenações, sempre prevalecerá, e que Deus, aquele que sonda os nossos corações, sabe o que se passa e que devemos realmente nos preocupar com a nossa consciência diante dele e não diante dos outros. Afinal, sabemos que muitas vezes somos criticados, blasfemados, humilhados pelos outros.
que não sabem o que se passa no nosso coração. Não sentem a dor que sentimos, não sabem as motivações que muitas vezes nos movem e julgam, criticam. E podemos lembrar as palavras de Jesus: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Afinal, todos somos frágeis, todos somos miseráveis, todos somos limitados, trazemos a marca dos nossos erros e por isso não podemos julgar, porque com a mesma medida que julgarmos, nós também seremos julgados. A segunda atitude que nos chama a atenção é a atitude daqueles que acusam Jesus. Quando o pecado nos fecha, somos capazes de passar por cima de tudo e de todos para garantir os nossos objetivos mesquinhos e desumanos. Quantas pessoas não sofrem por este motivo? A ganância de uns que gera o sofrimento e a condenação de milhares a uma vida sem dignidade, sem paz, sem alegria, sem sossego. Não nos esqueçamos, irmãos e irmãs, o sofrimento na vida do outro, por seus motivos mesquinhos, terem que assumir as consequências diante de Deus. Jesus é misericórdia, sim, mas para que haja misericórdia é necessário haver verdadeiro arrependimento. Por fim, a terceira atitude, a de Pilatos, que lava as mãos, se diz inocente do sangue de Jesus. Não nos esqueçamos que a omissão é também um pecado diante de Deus, e que sempre que nos omitimos diante do mal, nos tornamos cúmplices com aqueles que cometem o mal. Não lavemos as mãos diante do pecado do outro, mas sejamos capazes de promover o bem, a sermos instrumentos de amor e de paz. Sejamos bons samaritanos na vida daqueles que estão caídos pelos caminhos do mundo. Após, meus irmãos e irmãs, Jesus ser entregue para ser crucificado, os soldados levam Jesus ao pretório e reúnem toda a guarnição em volta dele. Tiram-lhe as vestes, colocam-lhe um manto vermelho, puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos, um caniço na sua mão direita, zombam, cospem. Jesus assume assim a imagem do servo sofredor, profetizada pelo profeta Isaías. Ofereci as costas para me baterem, as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Tantas pessoas, ao longo da vida, sofrem humilhações sem nenhum sentido, levando-as ao fechamento, por medo do outro, que pode ser o seu cônjuge, filhos, parentes, conhecidos, palavras e atitudes que ofendem, que tiram a alegria de viver, como nos diz o texto da campanha da fraternidade. O que leva à humilhação de pessoas com atitudes de bullying? No início, parece tudo uma grande brincadeira, que todavia só alegra quem a faz, gerando humilhação em quem sofre, podendo levar até mesmo ao suicídio, por não aguentar mais a humilhação. Por isso, irmãos e irmãs, é necessário não sermos promotores do mal na vida dos outros, o que exige de nós humildade para percebermos o nosso erro, mas também na situação de sermos vítimas, de não permitir que essas situações se mantenham, que nos silenciemos. É necessário assim buscar ajuda, apoio, para que possamos nos libertar de tudo aquilo que nos prende, que nos oprime, que nos causa sofrimento. Por fim, meus irmãos e irmãs, Jesus carrega a sua pesada cruz rumo ao Calvário.
Chegamos ao último ponto desta reflexão, no qual Jesus carregou os nossos pecados em seu próprio corpo, sobre o lenho da cruz, a fim de que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Com a pesada cruz aos ombros, Jesus caminha rumo ao desfecho final da sua missão, a sua entrega por amor a nós. Caminhada marcada por dificuldades, dor, sofrimento, em que conta com a ajuda de Simão de Cirene, com as mulheres, que apesar do seu sofrimento, ainda consegue consolá-las, e por 3 vezes cai ao chão, com a cruz às costas, mas não desiste, leva até o fim. Somos assim, meus irmãos e irmãs, convidados a aprender com Jesus, a carregar também a nossa cruz de cada dia, em nosso peregrinar até a terra prometida, como quando poderemos contar com a compaixão e a solidariedade daqueles homens e mulheres que, como bons samaritanos, cuidam de nós, nos amparam, nos ajudam a suportar o peso de nossa cruz. Neste peregrinar com Cristo, caminhando pela sua entrega na ceia, pela sua prisão, pela sua condenação, pelo carregar a cruz, aprendamos com Cristo também, que mesmo diante de nossa dor, podemos também ser capazes de olhar para a dor do outro, ser capaz também de consolar, animar. Aprendemos também que no peregrinar da vida é necessário, diante das quedas, sermos capazes de levantar e continuar o nosso caminho, pois o Senhor é a nossa força. São Paulo, na sua carta aos Efésios, ele nos exorta: sejamos imitadores de Deus como filhos queridos, caminhai no amor, como Cristo também nos amou e se entregou por nós, como oferenda e sacrifício de suave odor. Enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder da sua força, revesti-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau e permanecer firmes, depois de teres superado toda a prova. Ficai firmes, tendo a verdade como cinturão, a justiça como couraça, e os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Por isso também nos diz o autor aos Hebreus: firmai as mãos enfraquecidas, os joelhos vacilantes, tornai enfraquecidos, tornai retas as trilhas para os vossos pés, para que não se entronque o que é manco, mas antes seja curado. Por isso, irmãos e irmãs, contemplando a imagem do Senhor dos Passos, caminhando com Ele daqui a pouco até a Igreja do Rosário, que possamos, no peregrinar da fé, reconhecer que muitas vezes devemos dar passos e não desanimar, para que, exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, possamos ser todos unânimes, compassivos, misericordiosos, fraternos, humildes. Não paguemos o mal com o mal, nem ofensa com ofensa, mas ao contrário, abençoai. Para isto fostes chamados, para serdes herdeiros da bênção. De fato, quem quer amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios do engano. Afaste-se do mal, faça o bem, busque a paz, persiga, pois os olhos do Senhor estão sobre os justos, seus ouvidos estão atentos à sua prece, mas o rosto do Senhor volta-se contra aqueles que praticam o mal. Como percebemos, a palavra de Deus nos exorta a sempre caminhar
esforçando-nos por ser sempre fiéis ao nosso Mestre, que tudo suportou por amor a nós e nos ensinou que quando carregamos a nossa cruz diária, nós de fato, com amor e por amor, podemos experimentar que ela se transforma em fonte de graça e de bênçãos em nossa vida. O que não podemos é desistir. O que podemos, irmãos e irmãs, é sermos capazes de ir até o fim. Por isso sim, seguir os passos do Senhor que carrega nos seus ombros a cruz, é ir até o fim, é não desanimar, é perseverar. Por isso, irmãos e irmãs, voltemos o nosso olhar para o Senhor dos passos, contemplando a sua dor, o seu sofrimento. Enquanto contemplamos a sua dor e sofrimento, ouviremos também esta bela música, rogando ao nosso amado Jesus que possamos rogar a graça de também sermos capazes de perdoar e não cultivar o ódio, a mágoa, o ressentimento, de promover a paz e não a violência, através de nossas palavras e atitudes, de silenciar, mediante as perseguições, acusações, na certeza de que a justiça de Deus nunca falha. Respeitemos o próximo, não humilhemos. Possamos sempre, jamais discriminar, mesmo diante do peso da cruz, perseverar sempre na certeza de que tudo podemos naquele que é a nossa força e que nele todos nós seremos vencedores. No contemplar a cruz, o Senhor que carrega a sua cruz, ao ouvirmos esta música, pensemos nas nossas dores, nas dores dos nossos irmãos e roguemos a Ele que nos dê a graça de sermos instrumentos do amor e da paz.
Assim, irmãos e irmãs, ao contemplarmos os últimos passos de Jesus, tivemos a oportunidade de acompanhar tantos ensinamentos a serem seguidos por nós e que de fato são geradores de felicidade, mesmo e apesar das dificuldades e do peso da nossa cruz diária. Que possamos perseverar no caminho da fé, mesmo diante do peso de nossa cruz de cada dia, assim como Ele, para que também nós possamos ser fiéis e jamais desistir, tornando-se construtores de uma comunidade e uma sociedade melhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, meus irmãos e irmãs, tendo nos colocado nesta disposição de ouvir e refletir a vida de Jesus, possamos nós, no seguimento do Cristo, o Senhor dos passos, sigamos verdadeiramente os seus passos, que este caminhar até a Igreja do Rosário seja também o nosso desejo de fato, deixarmos para trás tudo aquilo que nos impede de verdadeiramente segui-lo fielmente, a exemplo de Maria, do discípulo amado e de algumas mulheres, que possamos ir até o fim, para que no fim nele não fiquemos, mas encontremos a realidade da vida. Enquanto cantamos, vamos incensar a imagem e logo em seguida sairemos com a procissão. Ela vai nessa casa agora? Nessa casa? Eu tenho esse negócio aqui. Nosso Senhor.